velho conhecido da casa e de muitos aqui presentes. Ele é professor da USP, né, físico, conferencista espírita. E hoje nos brindará com a palestra Família Corporal e Família Espiritual. Por motivos técnicos aí não teremos a apresentação do PowerPoint, né, no slide. E professor, fique à vontade, a casa é sua. Queridos irmãos, antes de mais nada gostaria de parabenizar a casa pelo aniversário. Quando uma casa espírita faz aniversário, isso significa que ela já tem tempo de vida, que ela já está ativa e está funcionando. Então é sempre uma alegria comemorar aniversário de casa espírita. Porque isso representa tarefas em andamento. Queria também aproveitar e parabenizar todas as mães, não pelo Dia das Mães, mas pela missão que cumpre a mãe. Hoje é o dia. Cadê o Miguel? Porque a tarefa mãe é uma tarefa para a realidade espiritual. Então, parabéns às mães que assumem essa responsabilidade e que, por isso mesmo, recebem a tarefa de conduzir espíritos que vêm através do processo encarnatório para o progresso espiritual na vida terrena. Nós hoje vamos falar sobre esse tema, família corporal e família espiritual, que é um tema muito interessante, já tratado pelas obras básicas da doutrina espírita, porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo todo falando sobre honrar pai e mãe e focando exatamente o papel da família e fazendo a diferença do que é uma família corporal e o que é uma família espiritual. Então nós, ao invés de repetirmos o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tentar dar uma outra direção para esse tema, para que a gente possa compreendê-lo de um modo mais amplo do que simplesmente esse grupo espiritual que nós somos em família. E para fazer isso, eu queria lembrar algumas lições interessantes. A primeira delas está narrada no Velho Testamento, no Deuteronômio, capítulo 20, onde Moisés apresenta pela primeira vez os 10 mandamentos. E curiosamente, no primeiro mandamento, ele fala sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o respeito. Ele põe uma frase dizendo que eu sou um Deus zeloso e puno a iniquidade dos pais nos filhos. E está escrito assim, até a terceira e quarta geração. E essa frase, entendida do jeito que está, parece a construção de um Deus tremendamente vingativo e que não tem nada do amor que Jesus nos apresenta. Quando Jesus vem, depois de 1300 anos mais ou menos de Moisés, Jesus apresenta um pai amoroso e bom. Como é que um pai amoroso e bom pode punir o erro dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Então, quando a gente analisa isso com mais cuidado e buscando a linguagem hebraica, na onde foi primeiro escrito
esse mandamento, a gente vai ver que a palavra até está mal traduzida. E ela deve ser substituída pela partícula na. Então, pune na terceira e quarta geração. Isso faz um sentido completamente diferente para a ideia de Deus. Por quê? Punir na terceira e quarta geração já deu tempo do Espírito desencarnar e nascer de novo. E fica embutido nesse primeiro mandamento a ideia da reencarnação, que é tão antiga quanto nós. Porque nós evoluímos através do mecanismo reencarnatório. Então tira esse peso terrível de um pai vingativo e põe a visão de um pai de justiça, que faz com que o indivíduo seja responsável pelos seus próprios atos e que por isso mesmo vai carregar esses atos em todas as encarnações subsequentes até resolver o problema diante da lei de justiça. Então, punir na terceira e quarta geração é muito diferente de punir até a terceira e quarta geração. Porque o até implica que a primeira e a segunda também vão ser punidas injustamente. Porque o filho não tem nada a ver com o erro do pai. Né? Mas o que eu queria salientar desse ensinamento é que existe aí um período, um ciclo, de dar tempo para o indivíduo, o ser espiritual, voltar à vida terrena, que é da ordem de 4 gerações. Modernamente, no livro Ceareiro de Volta, psicografado por Valdo Vieira, em Espíritos Diversos, há uma lição muito interessante chamada Espíritas pela Segunda Vez, do autor espiritual Carlos Lomba. E ele diz o seguinte, lá no meio da lição, ele fala o seguinte: a Terra recepciona atualmente a 5ª geração de profitentes do Espiritismo. Esse livro foi escrito em 1976. Então, na visão dele, a Terra recepciona atualmente, em 1976 para cá, a 5ª geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Olha que coisa curiosa. Recebendo a quinta geração, claro, da ordem de 125, 130 anos, a 5ª geração, 125 anos mais ou menos, o que significa que cada geração é contada da ordem de 25 anos. E é natural isso, porque os nossos filhos, quando atingem essa idade, estão aptos a assumir uma nova família e criar uma nova geração. Então, 5 gerações são 125 anos, mais ou menos. E isso significa que nessa 5ª geração, aqueles que foram espíritas na primeira estão de volta reencarnando para receber pela segunda vez a chance de ser espírita na Terra. É bonita a lição. Eu vou ler de novo para vocês fecharem essa ideia. A Terra recepciona atualmente a 5ª geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Então, provavelmente, aqueles mais jovens que aqui estão podem ter sido espíritas na primeira vez, na época de Kardec, e estão tendo essa chance pela segunda vez. Talvez alguns de nós, mais velhos também, porque esse critério de 4 gerações para voltar à vida terrena é um critério flexível, mas ele é um critério médio. Isso significa que a cada 100 anos a gente tem uma nova encarnação, em média. E esse número é um número muito interessante para nós analisarmos. Então vamos fazer o seguinte: vamos analisar as nossas 300 últimas encarnações. Todo mundo achou engraçado, porque a gente acha que teve 3 ou 4 e essa é a última.
Longe disso.